Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes e você está no canal Espada Triunfante. Convido você que ainda não conhece o canal Soteriolando, tem um vídeo lá novo sobre Judas Iscariotes. Uma série sobre Judas Iscariotes, a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Onde fica tudo isso? Na vida de Judas Iscariotes. Então você pode ir lá visitar o canal Soteriolando, ok? Vamos falar um pouco rapidamente sobre heresia. Heresia é o reino sombrio da fé, certo? A palavra de Deus nos mostra, que nos apresenta um versículo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, que diz assim a palavra de Deus: E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifeste. Olha só, é importante que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, entre vocês. A palavra heresia, ela vem da raiz grega haireses, certo? Que significa escolha, partido, certo? Um partido tomado, corrente de pensamento, seita, esse tipo de coisa, certo? Nós vemos aqui que o cristianismo, em nossa era, o cristianismo moderno, né, vamos dizer assim, de certa forma, o cristianismo contemporâneo, ele tem se tornado algo aceitável e agradável aos ouvidos de muitos incrédulos, ou seja, muitas pessoas que não são cristãs sentem-se alegre ao ouvir a mensagem do atual cristianismo. É bem verdade que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse o Senhor Jesus. Ou seja, aqueles que são de Deus permanecerão na verdade, na integridade, na pureza da palavra de Deus. Mas aqueles que são insinceros, aqueles que realmente não amam a Deus, eles vão entrar pelo caminho da heresia. Porque, vamos ser sinceros, a heresia, ela está na moda, né, pessoal? É bom ser herege, né? Então, se não fosse bom ser herege, do ponto de vista pecaminoso, é lógico, nós não teríamos tantas igrejas falsas hoje na televisão. Praticamente, mais, sem sombra de dúvida, mais de 95%, mais de 97% que você vê na televisão aí praticamente é heresia, certo? Não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com cristianismo bíblico e histórico. Mas é necessário que haja heresias, né? Nós lemos aqui na palavra de Deus: importa que haja heresias entre vocês o cristianismo, entre a fé cristã, para que os que são sinceros se manifestem entre vocês, tá? Então, na verdade, através da história da igreja, heresias praticamente destruidoras, elas permearam sempre a igreja cristã, mas elas foram usadas também por Deus, né, por um Deus soberano, para forçar a igreja a definir aquilo que não estava ainda claro. Então, enquanto algo não está totalmente claro, precisa que haja heresia para que seja purificado aquela doutrina verdadeira, ortodoxa, bíblica, real, e não aquela que é espúria. Bem, foi necessário surgir homens como, por exemplo, o herege Marcião, que fez com que a igreja fosse levasse a definir o cânon da igreja, por exemplo. Então você vê homens como Marcião, né, surgirem, que eram hereges, mas é necessário que surja para que venha definir o que é correto. Da mesma forma, surgiu o herético Ário, né, que forçou praticamente a igreja cristã a definir claramente sobre a divindade de Jesus Cristo, e assim por diante. Então, tudo na vida surge o verdadeiro e o falso, o verdadeiro e aquilo que não é verdadeiro.
Portanto, surge modismos nos nossos dias, como o feminismo, por exemplo, não nos nossos dias, né? Mas lá no final da década de 50, você vê o surgindo o feminismo, porque tem que surgir diante daquilo que é correto. Daquilo que é correto surge a heresia, surge aquilo que não é correto, aquilo que não é verdadeiro. E a palavra de Deus nos adverte que há de surgir essas coisas no final dos tempos, né? Surgir as divisões, surgir as heresias. Tudo isso vai surgir praticamente no final dos tempos. Mas interessante que, contrastando com isso, nós vemos aqui na palavra de Deus também, olha só, em Tito, né? Capítulo 3, versículo 10, olha só o que diz a palavra de Deus em Tito 3 e 10. Ao homem herege, depois de uma ou outra ademoestação, evita-o, sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Ou seja, o homem herege, né, a Bíblia diz que surgiriam heresias, e de certa forma, dentro de uma cosmovisão cristã, né, a gente vai ver dentro de uma apologética correta que deveria surgir heresias, até porque a palavra de Deus nos adverte, mas também a Bíblia nos adverte em Tito 3, verso 10 e verso 11, a palavra de Deus nos mostra que o homem herege, você conversa com ele uma vez, duas, e depois evita-o, certo? Sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, praticamente, a palavra de Deus nos esclarece sobre esses pontos de como tratar com o herege, certo? E a palavra de Deus é bem clara: rejeite-o, certo? Isso praticamente seria uma forma de uma excomunhão, né? De uma pessoa que não anda conforme a palavra de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10, vamos ver o que está escrito aqui na palavra de Deus. 1 Timóteo 1 e 10. Vamos ver o que tem a palavra de Deus para nós aqui sobre esta questão da heresia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10, diz assim: para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homem, para os mentirosos e para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então, a Bíblia, ela nos adverte, certo? Que essas pessoas, elas não vão ser salvas, e também elas são contra a sã doutrina, certo? Devemos então rejeitar o herege, devemos disciplinar aquele que não anda conforme a sã doutrina, certo? São advertências da palavra de Deus. E sabemos que essa pessoa praticamente se perverteu, a mente dela está corrompida, que está em pecado e já está em si mesmo condenado. Então, nos lembramos que devemos ter um cuidado muito grande com a heresia. A heresia é realmente algo destruidor, mas é necessário que elas existem. É necessário que elas venham a existir para que a igreja purifique aquilo que é correto daquilo que é espúrio, daquilo que é mentiroso. Tá bom? Então fique na paz, Deus abençoe, que você possa pensar e refletir sobre a potencialidade da heresia e como ela é perigosa para as nossas vidas. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus.